Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você. Que a bondade de Deus esteja em tua vida. Que o Senhor dos Exércitos, neste momento, enquanto você me ouve ou me vê, que neste momento o Senhor dos Exércitos visite a tua casa, visite o teu lar, levando para a tua vida e para a tua família toda sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série O Maior Missionário do Mundo. Este é o 4º episódio. Você assistiu todos? Está assistindo todos ou não? Escreve aqui, pastor, eu só assisti um até agora. Pastor, eu só assisti 2. Ou então, pastor, nem sabia, esse aqui é o primeiro. Vai aqui no canal, tá bom? Tudo gravadinho aqui para você. A série O Maior Missionário do Mundo, onde juntos nós estamos estudando, mergulhando, aprendendo, relembrando sobre a vida, sobre o ministério, sobre a personalidade do extraordinário apóstolo Paulo, São Paulo, ou Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, como você quiser chamar. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o poder da oração na vida de Paulo. Um homem de oração. Um homem que falava com Deus constantemente. Falamos ontem do versículo que Paulo diz, orai sem cessar. Paulo era um homem que acreditava no poder da oração. E é por causa disso, pelo poder da oração na vida de Paulo, que ele era tão poderoso. Meus amados, Paulo era um homem extremamente usado por Deus. No livro de Atos, é dito que pelas mãos de Paulo, ou através das mãos de Paulo, Deus realizava milagres extraordinários. Era notável, era notório que Paulo estava com a unção de Deus na vida dele. Era inquestionável, era inegável você perceber a presença, a unção de Deus na vida de Paulo. Nós falamos ontem, no episódio de ontem, que Paulo e Silas foram presos. E dizemos ontem que hoje, no episódio de hoje, iríamos falar um pouquinho sobre o motivo da prisão de Paulo. O primeiro motivo, obviamente, o principal, é que Paulo era um cristão, né? E falamos lá no primeiro episódio que Paulo passou de perseguidor a perseguido, a sofrer as consequências de se tornar um cristão, de aceitar a Cristo como seu Salvador. A verdade, amados, que quando todos nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós sempre temos que pagar algum preço. Sempre temos que abrir mão de alguma coisa, né? É bem verdade que hoje em dia não é como no passado, que os cristãos eram perseguidos e até mortos por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo. Contudo, hoje em dia nós também precisamos abrir mão de alguma coisa para sermos cristãos, para andarmos na presença de Cristo. Não, pastor, eu não. Eu não precisei abrir mão de nada, pastor. Cuidado. Cuidado. Porque quando há conversão, sempre tem que haver renúncia. Não existe conversão sem renúncia. Não existe conversão se você não tiver que mudar alguma coisa na tua vida. Todos nós, convertidos verdadeiramente, precisamos abrir mão de alguma coisa para estar na presença do Senhor, para buscar a Deus. Alguns até enfrentam perseguição na família. Tem pessoas que me seguem aqui, que participam comigo das campanhas. Tem pessoas que me ouvem escondidas. Tem mulheres aqui, principalmente mulheres, né? Mais mulheres, que o marido não quer de jeito nenhum que ela seja cristã, que ela vá para a igreja. Então algumas me seguem aqui e estas mensagens, elas escutam quando o marido não está em casa, e algumas até fazem isso de madrugada, para que o marido não descubra que ela está servindo, aprendendo sobre a palavra de Deus. É triste, né? Mas é a realidade de algumas pessoas. Paulo, uma vez, ele estava caminhando com seus companheiros, e toda vez que Paulo passava, uma mulher, uma jovem,
dizia assim: olha, este homem é um homem de Deus, este homem é um servo do Senhor, este homem é um apóstolo, este homem é um instrumento de Deus. Todo dia a mulher falava isso, e isso incomodou Paulo. Isso incomodou Paulo. Mas por que, pastor, incomodou se a mulher estava falando de uma coisa de Deus? É porque esta jovem, ela era possessa de demônio. Esta jovem, ela era usada por algumas pessoas para adivinharem, para fazer revelações. Então as pessoas iam lá, nesta jovem, pagava para os homens que eram responsáveis por ela, e ela fazia revelações sobre a vida destas pessoas. E os homens ganhavam muito dinheiro com isso. Porque o ser humano sempre quis conhecer o futuro, né? Sempre quis saber o futuro. Eu vou falar uma coisa aqui agora que vai chatear alguns, viu? Mas eu vou falar. Ainda hoje agora, neste momento, tem pessoas que ganham dinheiro com isso. Com isso o quê, pastor? Com revelação. Tem pastores, pastoras, homens e mulheres, só pastor não. Missionários, bispos, enfim. Tem pessoas hoje em dia que tem igrejas cheias, que não tem pregação. Não existe ensino da palavra. As pessoas estão lá por causa da revelação. E aí a pessoa está pregando ali, de repente é tomada pelo Espírito, entre aspas, e começa a revelar: ó, você é assim, seu marido está assim, o seu filho assim, tem uma doença assim, vai chegar um documento assim, você vai receber uma ligação assim, e isso vai acontecer. E as pessoas ofertam por isso, e ofertam muito por isso. Esta jovem fazia mais ou menos esse trabalho. Pastor, você não acredita em revelação, não? Eu acredito. Você não acredita, pastor, que Deus pode usar as pessoas para falar sobre o futuro de alguém? Acredito, sim. Eu acredito. Mas também acredito que a palavra diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, homens e mulheres que seriam usados pelo inimigo para falar em nome de Deus. Então eu acredito na Bíblia. Existe revelação? Acredito, existe. Mas toda revelação vem de Deus? Aí é outra história, viu? E não vamos falar sobre isso agora não, porque para você não ficar chateada comigo. Mas essa jovem era usada para isso. E então, um dia, Paulo perdeu a paciência. A jovem mais uma vez disse: olha, este homem é um servo de Deus. E Paulo disse: ó, para. Eu te repreendo em nome de Jesus. E esta jovem estava possuída pelo demônio. E quando Paulo repreendeu, quando Paulo libertou a menina, a jovem, ela não mais fazia revelação, porque quem fazia era o espírito do inimigo nela. Obviamente que os homens, lembram dos homens que ganhavam dinheiro com isso, perderam a fonte de renda, e aí então denunciaram Paulo. Disseram que Paulo estava prejudicando o trabalho deles, que Paulo estava tumultuando a sociedade. Por isso que Paulo e Silas foram presos, e lá na prisão, como falamos ontem, em uma oração poderosa, Deus manifestou a glória dele dentro daquela prisão. Paulo vivia na presença de Deus. Paulo era tão íntimo de Deus que Paulo chegou o momento de dizer assim: olha, irmãos, olhem como eu me visto, olhem o que eu digo, olhem onde eu ando, olhem o meu comportamento e me imitem. Olha o que Paulo disse. Podem me imitar, disse o apóstolo Paulo, porque imitando a mim, você estará imitando o próprio Jesus. Meu Deus, quem de nós teria autoridade para dizer isso, irmãos? Para dizer: olha, podem ver o que eu como, o que eu bebo, como eu me visto, aonde eu ando, o que eu falo, podem me imitar. Paulo falou isso, não era por arrogância, por prepotência, não. Paulo disse isso porque Paulo tinha uma vida no altar. Paulo uma vez disse: meus irmãos, prestem bem atenção, eu já estou crucificado com Cristo.
E agora, já não sou mais eu quem vive, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E este homem foi usado por Deus para pregar, para anunciar as boas novas do Evangelho. E foi este mesmo homem que disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de ser cristão, de pregar a palavra. Eu não me envergonho de ser preso, de ser apedrejado. Eu não me envergonho de sofrer por pregar o Evangelho. Não tenho vergonha do Evangelho. Porque para mim o Evangelho é a salvação. É o poder de Deus na minha vida. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo sofreu, viu? Sofreu muito nas viagens que fazia para pregar. Paulo foi criticado, Paulo foi falseado muitas vezes, Paulo foi açoitado, preso por causa da pregação do Evangelho. E não só isso. Uma vez Paulo estava em um navio, em um barco, estava indo preso no barco. E este barco naufragou. Este barco afundou. E ali Paulo orou para que Deus salvasse todos os tripulantes daquele barco, os passageiros, os presos que estavam ali. E nenhum deles morreu. E eles conseguiram nadar até uma ilha. E nesta ilha chegaram ali, fizeram fogo, pegaram ali gravetos, né, para fazer um fogo para se aquecer. E enquanto Paulo pegava os gravetos ali para se aquecer, tinha uma cobra. Tinha uma cobra ali no meio dos gravetos, e a cobra então picou o apóstolo Paulo. Quando os nativos daquela ilha viram aquilo, falou: opa, peraí, este cara aí é amaldiçoado. Este homem é amaldiçoado porque conseguiu fugir do naufrágio, conseguiu se salvar do naufrágio, não morreu afogado, mas veio morrer na ilha porque a cobra picou. Essa cobra é venenosíssima. Daqui a alguns minutos esse cara vai morrer. Esse homem vai morrer. Paulo não morreu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E não só na vida dele, mas aquele momento, aquele evento, aquela situação serviu para Paulo pregar, para Paulo ser um missionário, para Paulo cumprir a missão que Deus o confiou, o maior missionário do mundo. E Paulo pregou. Depois do naufrágio, depois da prisão, depois de ser picado por uma cobra venenosa, altamente venenosa, Paulo ainda pregou o Evangelho, ainda transformou vidas, ainda foi um instrumento nas mãos do Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, um homem e uma mulher que andam na presença de Deus sempre são usados por Deus. Um homem e uma mulher que se colocam no altar do Senhor todos os dias se tornam um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para anunciar as boas novas da salvação. Um homem e uma mulher, quando aceitam a Cristo como seu Salvador, quando colocam a sua vida na presença de Deus e têm a presença de Deus em sua vida, este homem ou esta mulher não mais vive, mas é Cristo Jesus que vive em seus corações. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o Senhor em nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelo Evangelho. Nós também não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o Teu poder em nossas vidas, meu Pai querido. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a vivermos em Tua presença de tal forma, a buscarmos ao Senhor de tal forma que nós não mais vivamos, mas que Cristo Jesus viva em nosso coração, em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de você. Que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz.
em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Se inscreve neste canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Tem um botãozinho preto aqui com o nome inscrever, você clica ali, vai aparecer algumas opções, aí você escolhe a opção todas. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que entrar um programa, que entrar uma live, que entrar uma oração no ar, aqui no canal, o YouTube vai lhe avisar. Pastor, eu pago para me inscrever? Não, não paga nada, viu? E aqui todos os dias, neste canal, todos os dias, eu clamo a Deus por tua vida nas madrugadas. Todos os dias eu intercedo por você e por sua família. Se inscreve e compartilhe. Compartilhe esta série, compartilhe esta unção, compartilhe esta palavra. Deus vai te recompensar, viu? Até amanhã.